Boa noite, Remanso. Sou o Victor Fabrício, responsável pelo Remanso Notícias. E hoje estou extremamente feliz para iniciar aqui, dando estreia, nosso podcast Pode Contar. Boa noite, Remanso. Sou Cláudio Ferreira e a convite de Vitor, estou aqui para apresentar o programa Pode Contar, né? Onde ele me apresentou o projeto há alguns meses, tentando mostrar a realidade de Remanso, os assuntos mais comentados, ou seja, trazendo entretenimento da nossa cidade, né? Obrigado, Clevinho, por ter aceitado o convite. E antes de começar, a gente quer agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores, a Alphanet, que desde o primeiro momento que a gente mostrou o projeto, desde janeiro, mas graças a Deus só veio dar certo agora. No momento certo, mandar um forte abraço para o Vinição, da Super Clean, agradecer a Unifam e Bazar do Professor Alcides. Hoje teremos como convidado nosso prefeito, né? Dr. Marco Palmeiras. Seja muito bem-vindo, prefeito. Boa noite, Remanso. Boa noite, Vitor. Boa noite, meu colega Clevinho. Boa noite, Vale do São Francisco, que eu sei que esse podcast não é só está sendo ouvido aqui por Remanso, mas pelo Vale todo. E parabéns a você, Vitor, pela iniciativa. Você tem tido a iniciativa de criar o site Remanso Notícia, que é um sucesso aqui na região, muito visto em São Paulo, Salvador, na região toda. Parabéns por essa iniciativa. E para mim é um prazer muito grande. Vou ficar na história que vou ser o primeiro entrevistado do podcast Pode Contar. É isso, a ideia do projeto é essa, de ser o primeiro, porque na região toda praticamente já tinha, e em Remanso ainda não tinha. Pois é, doutor, nos conte aí um pouco de sua história, tanto profissional como sua história política, né? Que na verdade todos nós conhecemos, mas é bom a gente ter os detalhes, saber, né? Direitinho. Eu fui para Salvador no ano de 80, lá estudei no Colégio Águia, depois fiz vestibular, terminei passando na Católica em 85, cursei Direito, que eu gosto de dizer que é a maior profissão de todas as profissões, e tenho uma grande satisfação que meus filhos, tanto o João Marco como a Ana Luísa, resolveram também estudar Direito. Nesse meio tempo, depois que eu estudei, fiz concurso para delegado de polícia da Polícia Civil da Bahia, logrei êxito, passei, mas depois vi que minha vocação não era ser polícia, era ser advogado e retornar para Remanso, e foi isso que eu fiz. E quando foi que você viu a parte da política na sua vida? Em casa sempre fizeram política. Meu pai foi vereador, minha mãe foi vereadora, mas há de querer ser candidato, há um fato específico que eu gosto de lembrar. Em uma Semana Santa, a gente estava bebendo no Chiquinho da Piranha, numa turma de amigos, onde lá estava o Adriano Parlandim e outros amigos, Zé Alberto Alencar, Zé Beto, tinha outros. E lá já de noite, já dentro de uma cachaçada, o Adriano, naquele tempo eu fazia parte do grupo do ex-prefeito Zé Filho. O Zé Filho estava no primeiro mandato, tinha direito à reeleição. O Adriano disse: Marco, você deveria, no próximo mandato, dentro do grupo, você deveria botar seu nome. Isso então, foi em que ano? Eu não estou lembrado aqui, mas deve ter uns 14 anos. Deveria botar seu nome também como ser um possível pré-candidato posteriormente a ser prefeito dentro desse grupo, dentro do grupo do Zé Filho, para você ser o sucessor dele. Você deveria entrar nesse debate. Nessa época ainda veio assim a cabeça, será que eu não devo entrar como vereador ou como prefeito? Assim, como foi o pensamento? Não, lá não tem, isso foi uma cachaçada. Foi uma ideia, né? De cachaça de mesa. E a conversa saiu no outro dia na rua que eu era candidato a prefeito. E o ex-prefeito terminou no meio de um ambiente sendo muito grosseiro com um dos amigos que estava na mesa, que o cara falava para eu ser candidato depois que ele fosse dentro do grupo dele. Foi muito grosseiro. E a partir dali brigaram, tiveram uma discussão, e o rapaz lá, aconteceu isso, seguinte, eu acho que você deve ser candidato. E aí naquele momento a gente começou a construir uma candidatura. Já viu a possibilidade de sair candidato, né? Até então o Renato Rosário, o ex-prefeito, o Zé Filho tinha ganho dele, eu fazia parte do grupo. E começamos ali uma caminhada, um debate para ver quem era o candidato. Eu lembro que tinham 3 nomes, era o meu, do Humberto e tinha mais outro nome. Do grupo, desse grupozinho pequeno. Mas no mês de junho terminou para política também, a gente precisa de sorte. No mês de junho
Fernando Braga também tinha disputado a eleição, era pré-candidato. Eu tive o prazer dele me convidar para eu também, para me apoiar, e apresentou o Fernandinho para ser o nosso vice. E a partir dali nós iniciamos a carreira política. Acredito que tenha sido assim bem corrido, né? Porque você também tinha uma carreira de advogado, né? Consolidada, de conhecimento de todos que você atuou, eu acredito que ainda atua assim um pouquinho como advogado. Então assim, para intercalar entre ser político e ser advogado foi um pouco difícil. Ontem eu lembrei uma cena, Clive, quando você disputa uma eleição e você perde, eu vivia única e exclusivamente da advocacia. E na penúltima eleição que eu perdi, das últimas eleições, as duas últimas que eu perdi, eu fiquei muito preocupado porque eu tinha que voltar a trabalhar no escritório, eu vivia de advocacia, eu ia ter que passar a cobrar de pessoas que tinham votado em mim. Eu tinha uma família para sustentar e aquela preocupação me tomou conta. Mas assim como todas as eleições assim que eu perdia, passavam 2, 3 dias em casa, 4 dias, e não deixe da última eleição que eu perdi, foi muito dolorosa para mim, para meus amigos, e com uma semana depois eu retornei ao escritório. E lá muito preocupado como ia ser, porque eu tinha tido quase 50% do voto da cidade, a gente ficava imaginando que aquelas pessoas que não me acompanharam no nosso grupo, não iriam me procurar. E os outros têm um compromisso moral também com essas outras pessoas. Mas eu gosto de dizer que meu santo é muito forte. No meio dessas derrotas, o que foi que lhe motivou a continuar persistindo? Porque depois que você é candidato, Vitor, você perde uma eleição, na segunda já era um grupo maior, você perde uma segunda, você passa a ter um compromisso muito grande, não é só com você, é com um grupo de amigos também que acreditaram, e é difícil você depois correr. Propostas não me faltaram de serviço, de financeiro, de todos os tipos de meio de proposta. Nesse meio caminho foram que eu perdi a eleição, me aparecia. Mas eu tenho uma cena que foi um momento que eu pensei em desistir. Eu tinha tido disputado uma eleição, eu tive com o Dr. Celso, eu tive 43% dos votos, acho que foi 43, 44. E na eleição seguinte, o governo estava desgastado, eu fui a Juazeiro, que a gente tem um suporte político lá, e lá conversando, eles fizeram uma pesquisa, já mais ou menos nesse período agora, assim, de maio, isso há 8 anos atrás, fizeram uma pesquisa, e quando essa pesquisa apareceu, o ex-prefeito Zé Filho tinha 68% dos votos na pesquisa, e eu tinha 18%. Aquilo me deu um desânimo muito grande, e naquele momento eu cheguei a pensar que não teria como prosseguir mais. Mas lá tinha um profissional, um Fernando Veloso, ele pegou a pesquisa, analisou, ele viu que eu fiquei muito abatido, os amigos que estavam ficaram, viu que não tinha como disputar uma eleição. Ele pegou a pesquisa e foi ler ao inverso. Ele era um profissional, sabia ler a pesquisa, e ele disse: eu aposto aqui com você o que você quiser, essa eleição na Irmã é disputada por menos de 1000 votos. E foi o que aconteceu. No final da campanha a gente andou ainda na frente, depois reverteu uma campanha que tinha 50 pontos na frente, 50 pontos percentuais que nós começamos atrás, nós revertemos, terminou perdendo por 3, a diferença de 3 pontos percentuais. Então aqui já tinha amadurecido um sentimento no remanso, o outro grupo já estava cansado, e a população entendeu de me dar uma oportunidade. Teve um momento que você sentiu, né, que a população estava favorável, né, a aceitar uma nova gestão, né, e foi assim que o senhor persistiu, né? Eu costumo dizer, a população humilde de Remanso, nas 3 últimas eleições, na segunda e na terceira eleição que eu perdi, em alguns bairros periféricos do Remanso, que o povo da periferia vota, eles já votavam em mim. Eu já ganhava nas urnas que essas pessoas votavam. Mas não era, a diferença não era tão grande o suficiente para me dar a vitória definitiva. Porque eu gostava de dizer, aqui quando vinha o Rui Barbosa, por exemplo, nessa eleição que eu perdi por 700 votos, só no colégio Rui Barbosa, eu perdi por mais de 700 votos de frente. Então, toda a diferença que eu tive no remanso todo, que eu ia ganhando aos poucos, entre o Rui Barbosa e o colégio da Sete, que é hoje o novo Rui Barbosa, sim, a diferença era muito grande deles contra... Então, a classe média, a classe alta, sempre votaram no grupo oposto.
terminou acontecendo nessa eleição também. Nessa eleição terminou, eu ganhei uma eleição com uma frente muito grande, mas dentro do Colégio Rui Barbosa, onde vota a classe média e a classe alta de Remanso, eu ainda perdi a eleição em algumas urnas. Hoje o senhor é o nosso prefeito, né? Prefeito de Remanso. Conte aí a respeito dos seus projetos, já são 3 anos, né, de trabalho. Me conte aí a respeito dos seus projetos, o que mais chamou a atenção. Chegou aqui agora, o salgadozinho. O que mais chamou a atenção, assim, em relação às experiências que você teve, tanto favoráveis como desfavoráveis. Conte aí um pouco da sua história agora na Prefeitura de Remanso. As dificuldades também, como as ascensões que você As dificuldades foram muito maiores do que eu esperava. Se alguém quiser conhecer o caos, qual é o caos administrativo de uma prefeitura, foi como eu peguei. Eu costumo dizer que o ex-prefeito, no último ano do mandato dele, ele não prestou conta de nada do que foi recebido. Nada do que a prefeitura, do que gastou, foi prestado conta. Então, isso você tem que prestar conta, você tem convênio para prestar conta, é uma dificuldade muito grande, além dos débitos que foram deixados, que foi um débito muito grande, e que alguns, a gente foi até por uma força de um TAC que a promotora nos levou a assinar, isso sacrificou nosso primeiro ano de governo muito grande, pagando esse débito para o servidor da prefeitura. Em relação às prestações de conta, Marcos, na Câmara já foi até debatido muitas vezes isso. O vereador Alcimar já até levou provas lá que eles mandavam documentos xerocados várias vezes. Você tem conhecimento disso? Tem um conhecimento, infelizmente, da justiça, os órgãos de controle e os órgãos do judiciário, ele não é o tempo que a população exige. Apesar de ser o dever do caos que foi deixado o Remanso, se alguém for pegar a prestação de conta, olhar no Tribunal de Contas, fora essa última prestação de conta, as contas dos ex-prefeitos, dois prefeitos Zé Filho, que está no Tribunal de Contas, vão ver o que foi o caos que tem ali de desvio. E esse mesmo cidadão que fez tudo isso, hoje se apresenta até como pré-candidato, estão dizendo que é pré-candidato a vice-prefeito, mas é a população que vai ter que julgar. Entendemos. Com relação a isso, a gente quer ouvir um pouco mais do seu trabalho à frente da prefeitura. O que é que melhorou, o que é que não mudou? Os transtornos, pelo que a gente viu, foram muitos, né? Mas o que você disse que foram muitos transtornos. Informa a população o que foi melhorado. A melhora em todas as áreas. Eu convido a comparar a nossa gestão, não é com o último ano de mandato dele, nossos 3 anos com o último ano de mandato, não. A gente vai comparar ações, pode comparar com os 12 anos, 16 anos que ele foi prefeito. Me comparar especificamente ao ex-prefeito Zé Filho. Eu começo por a quantidade de barreiros que a gente já fez na zona rural, a quantidade de poços artesianos, a quantidade de ruas calçadas que nós fizemos. Agora, se uma parte da população de Remanso não conhece a Vila Matilde, não conhece a Vila Santo Agostinho, não conhece o Asa Branca, às vezes elas não sabem desses benefícios que ali estão chegando. Mas são benefícios que estão chegando e onde nunca chegou. Hoje eu tive uma notícia que eu não quis nem acreditar. Que uma pessoa que é pré-candidata a prefeito, eu acho que ele nem conhece a Vila Matilde, dizer que a Vila Matilde não tinha 1 metro de calçamento, onde todas as ruas, os moradores de lá sabem que lá é toda calçada, ando lá constantemente, o povo é muito grato por isso, mas o avanço não só foi isso, não. Primeiro, um avanço moral. Hoje Remanso saiu da página policial. Você vê Remanso hoje, as contas, 2 anos de mandato de prestação de contas, as nossas contas foram aprovadas. Isso é obrigação. Mas não foi obrigação para os demais. Não foi obrigação dos demais. Nós temos as contas da prefeitura em dia. O servidor sabe o dia que vai comprar e vai pagar. O comércio sabe o dia que vai vender e vai receber. Os prestadores de serviço estão com suas contas recebendo em dias também. Claro que nós temos atrasos. O ano passado foi um ano difícil. Houve uma queda da receita que só no final do ano, no mês de dezembro, o governo veio a compensar isso. Mas eu digo também, mas houve avanço na educação. Houve avanço na educação, é só comparar a merenda escolar de como era antes e como é hoje. Houve avanço do transporte escolar, é só comparar como era na gestão passada com é hoje. Só de número de carros para transportar alunos, nós aumentamos mais de 50. A qualidade da merenda e a quantidade da merenda é gritante. A distribuição de material didático que nunca tinha havido nessa cidade.
onde todos os alunos da rede pública municipal receberam seu kit de material didático. Escola de tempo integral, ampliando, reformando dezenas e dezenas de escolas. Estamos aí concluindo ainda nesse semestre a escola de Omar Martins, uma obra do FNDE que encontramos paralisada lá, e tá agora que no primeiro semestre a gente quer entregar à população de Remanso. Nós temos aqui na educação também, ali no Cleoni Soeiro, que fica na Vila Santana, que é uma escola de tempo integral. Nós estamos agora lá construindo umas 4 salas de aula, vestiário, pátio para os alunos. Então, uma obra de R$1 milhão, um lugar que já é de tempo integral, atendendo a uma população que sempre foi esquecida do poder público municipal. Nós vamos iniciar agora, fomos contemplados no parque, por uma creche que vai atender a escola Pequeno Príncipe, que fica aqui próximo, para construir também uma escola ali no loteamento próximo, que tem o nome de seu pai. Nós mudamos os alunos ali da Zilda Arnica, no colégio, uma escola muito apertada, um local de espaço muito bom. O colégio Rui Barbosa, para você ter uma ideia, tinha 200 alunos quando nós assumimos o mandato. O Rui Barbosa do Remanso tinha 200 alunos. Hoje são quantos? São mais de 500 alunos. São mais de 500. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou o número de alunos que tem lá. Uma equipe da Secretaria da Educação competentíssima. Não quero aqui começar a citar nome, que eu posso me faltar. Mas a grande conquista dessa parceria com o governo do Estado, com o governo federal, recebemos agora que posso dizer, a maior conquista do Remanso já teve, que foi o Instituto Federal. Eu tive o prazer de segunda-feira encontrar o ministro Rui em Campo Alegre de Lourdes, e a primeira coisa que ele me pediu foi o documento do terreno do Instituto, que ele quer próximo ano vir aqui inaugurar com o presidente Lula. Então ele me pediu que hoje já entrei em contato com o setor jurídico, com uma pessoa ali, já tem um terreno em vista, outro terreno, exigindo um terreno de 40 mil metros. Vamos fazer no dia 26 aqui uma audiência pública, trazendo o reitor do Instituto Federal da Bahia, porque são 2 institutos federais que tem na Bahia, e o Instituto Federal Baiano. Nós vamos fazer uma audiência pública com os reitores desses institutos. Vou convidar não só a população de Remanso, como a população da região toda, que é um instituto para atender toda a nossa região, para poder a gente debater para qual o melhor instituto que vai servir Remanso. Mas também vou aproveitar, vamos continuar o debate falando da coisa de outro assunto. Voltar um pouquinho assim sobre você. Além da advocacia e a política, você gosta de fazer o quê? O que é que lhe atrai, lhe diverte? Eu sou viciado em luta, assistir luta. Um dia desse eu estava em Juazeiro, fui na casa do deputado Zó de manhã, ele estava com o pessoal de uma federação de lutadores, de jiu-jitsu, de Muay Thai, que tem em Juazeiro uma apresentação. E ele ia com esse pessoal para dar umas entrevistas na rádio. Chegou lá durante a entrevista, o Ramos Filho, que a mãe dele foi professora aqui, amiga de minha mãe, ele me viu e tinha visto o lançamento do hospital. Então ele me chamou, os lutadores deram entrevista, falaram. Aí ele me chamou para eu falar sobre o hospital, já que ele tem uma ligação forte com o Remanso. Eu digo, não, rapaz, eu primeiro vou falar sobre luta. Aí eu disse a ele que eu dei uma aula. Os lutadores de Salvador, o presidente da federação ficava de boca aberta. Rapaz, você entende. Sou viciado em podcast de luta, no Sexto Round, era um antigo Super Luta, vários que tem, assisto todos os dias nesses podcasts. Gosto também de assistir podcasts de policiais, que tem o Fala Glauber, que é um policial, tem os Fala Guerreiro, que são fazendo aqui propaganda dele, porque são que eu assisto muito. É o assunto do G1, então sou viciado em podcast esportivo também. Aqui, como o internauta pôde perceber, a gente trouxe no estúdio também alguns pontos turísticos, né? Tem ali a caixa d'água do nosso cais, tem a caixa d'água da antiga Remanso, tem a beira do nosso lago, né? Que é ali na prainha, e ali ao lado temos uma peça, né? Que segundo os historiadores disseram que é uma peça da barragem, né? Que foi da antiga cidade. Que trouxe da barragem de Sobradinho para Remanso, né? Para expor. Falou que inclusive nunca nem foi utilizado, né? E hoje é um monumento de Remanso. Isso. E aqui em Remanso, doutor, o que é que o senhor gosta de usufruir? Não é segredo de ninguém que eu gosto de tomar cerveja, gosto de farrear com os amigos, gosto de frequentar.
de frequentar o Chiquinho da Piranha, os restaurantes aqui em Remanso tem uma gastronomia comparada a outra cidade do Porto de Remanso, é difícil você encontrar. Então aqui você tem a opção de pizzaria, de bode assado, de churrascaria, de restaurante de comidas regionais, então, que eu gosto muito de frequentar esses locais. Sim. Remanso é uma terra abençoada. Quem vem a Remanso, né, dizem que bastante acolhedora. terra umbigo, né? Vem e não quer mais voltar. Remanso, sem dúvida, precisa de um tratamento, né? Especial, precisa de um cuidado e, assim, como o senhor está informando, e, segundo suas palavras, está cuidando, né? Tomando o pé de Remanso, né? Cleivinho, eu gosto de... As pessoas às vezes tomaram um conhecimento que só com folha de pagamento ele consome da receita da prefeitura mais de 70%. O restante você tem um percentual para passar para a Câmara, você tem empresa de lixo, você tem iluminação pública, você tem transporte escolar, você tem o outro transporte, tem manutenção de saúde, tudo com esse restante. O recurso municipal ele é muito limitado para que a gente possa conseguir esses avanços que a gente tem conseguido, é graças a uma parceria que a gente tem tanto com o governo do estado como com o governo federal. Sim. Doutor, a gente está aqui, mais cedo a gente até postou no Instagram da gente, abriu uma caixinha de perguntas, você teria disponibilidade de respondê-las? Sem problema, Vitor, não fujo de pergunta. O que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu não respondo, e pode fazer qualquer tipo de pergunta. Eu não sei se é melhor começar pelas perguntas ou pelos fatos que aconteceram de ontem para cá. Ontem teve um fato de extrema movimentação, né? E assim... política na cidade. Querendo ou não sei como é a interpretação do doutor, é um fato relevante, né? Que foi um anúncio da sua vice-prefeita, como se tivesse rompido com o grupo, ela anunciou nas redes sociais dela e ter se juntado, né? Ter se associado a um dos principais opositores, né? Que é o candidato da oposição. Isso. Ela foi importante na nossa eleição, quando conseguimos a vitória, mas nós temos uma história política, a maneira da gente fazer política, talvez não seja a maneira que ela faça política. Talvez ela não se sinta tão bem acolhida no grupo, que a gente faz uma política de maneira diferente, e ela resolveu retornar para o grupo político e ela sempre se sentia bem. Isso é uma coisa normal na política, mas nós temos um grupo forte, consolidado, uma gestão muito bem avaliada, e ela vai seguir a carreira dela lá, num grupo onde ela fez carreira, e nós vamos prosseguir com o nosso grupo, que foi um grupo que foi vitorioso, que construiu junto com uma das grandes satisfações que eu tenho, Cleivinho, de política, na política que me deixou, foi que aqueles 3 primeiros 1.000 votos que eu tive na primeira eleição, eu acho que 95% ou mais, na última eleição que eu ganhei, essas pessoas que votaram na primeira continuaram me acompanhando, e isso é uma satisfação muito, muito grande. Então, eu tenho uma maneira de fazer política diferente, nosso grupo faz política de maneira diferente do outro grupo. E às vezes tem pessoas que não vai se adaptar, outras pessoas vieram de lá, vieram e se adaptaram ao nosso grupo, estão aí convivendo muito bem, ajudando o governo muito bem, mas a gente, cada um sabe o que é melhor para si e deve ficar onde se sente melhor, onde que se sente mais bem acolhido. Então, doutor, voltando para as perguntas que a gente recebeu, tem uma referente à saúde. O pessoal falou que não viu melhorias na saúde. O que é que você tem a dizer referente a isso? As críticas que tem na saúde, algumas são pertinentes, Vitor. A gente enfrentou muita dificuldade e continua enfrentando. Mas todas essas dificuldades, elas vão ser sanadas. Por que vai ser sanado? Porque Remanso, diferentemente de todas as cidades aqui da região, é a única que não tem um hospital público municipal. E esse hospital, eu digo que foi a maior bandeira política nossa de campanha, a maior bandeira, e essa bandeira a gente vai, um compromisso que a gente fez com a população de Remanso e que nós vamos cumprir e entregar o Hospital Público Municipal de Remanso ao final desse mandato, uma obra que está
com muito. Eu andei ontem lá, tinha mais de 30 pessoas trabalhando, já perto de ficar em ponto de batelagem. E esse vai ser a alforria. Remanso tem 2 hospitais privados, diga-se de passagem, muito bons, mas a gente precisa de um hospital público. E nós enfrentamos uma dificuldade no Remanso devido aos hospitais não quererem contratar com o município. Mas é um tema, né, que sempre falado e rebatido, é esse tema a respeito dos convênios do hospital entre a prefeitura e a iniciativa privada, né? O senhor falou a respeito aí de como anda o hospital público, né? Que é a construção do hospital que o doutor está fazendo, né? E que a gente espera mesmo, todos os remansenses esperam mesmo que esse hospital fique pronto e funcione. Isso eu estou falando como um cidadão remansense, né? Uma pessoa que gosta da nossa terra. E o doutor também, eu acredito que tem das melhores intenções e o desejo de concretizar esse hospital, né? As pessoas criticam, vão dizer assim, está terminando no último ano. Mas ai de mim se eu tivesse tido a sorte de chegar a encontrar, quando assumisse a prefeitura, tivesse já um terreno para construir o hospital, já tivesse um projeto para construir o hospital, já tivesse o hospital em andamento. Mas isso nunca foi e não é, Cleivinho. Deixar bem claro a população de Remanso. O hospital nunca foi e não é compromisso político de nenhum dos grupos políticos que hoje nos faz oposição. Agora, no dia 1º, eu chegando de viagem, tomei com maior surpresa um pré-candidato médico que olha para o hospital diariamente, 2, 3 vezes por dia, vê nas paredes a altura que está e gravar um vídeo dizendo que o hospital já devia ter sido terminado, mostrando um vídeo do hospital quando estava, que não tinha nem alicerce ainda, insinuando que eu como se tivesse desviado dinheiro. Ele precisa entender de administração pública. Dinheiro que vem para a obra pública federal, ele vem a conta-gotas. A gente vai gastando, prestando conta e recebendo mais. O hospital está em andamento, nós vamos concluir contra a vontade dele e dos outros. Atualmente. Eu quero que um dia, se tiver oportunidade, Vitor, se tiver a oportunidade de aparecer aqui um outro candidato, eu que estou aqui como prefeito, na hora que aparecer, eu sei que vai chegar uma hora que você vai fazer entrevista com os candidatos a prefeito, com os pré-candidatos, depois com os candidatos, fazer esse compromisso com eles, o que é que eles vão fazer com o hospital, caso eles venham. Ele tem que se comprometer em concluir o hospital, mas ele já poderia estar se comprometendo. Se comprometendo como? Eu voto no deputado federal, eu quero deputado, fulano de tal, eu quero que você bote uma emenda para o hospital, construir o hospital de Remanso. E vamos lá concluir o hospital, agradecer a ele que botou o dinheiro. Nós temos compromisso com a população de Remanso de botar o hospital para funcionar. Mas eu vou voltar um tema da saúde. Nós pegamos a UPA, onde o município aportou mais de 500 mil reais para concluir a construção dela, aportou mais de 300 mil reais de equipamento, recebemos mais de 1 milhão de equipamentos do governo do estado para equipar a UPA, onde atende por mês mais de 3 mil pessoas. Cleivinho, Vitor, nós temos um aparelho de raio-x, um dos mais modernos aqui do Vale de São Francisco. Ele já fez para mais de 5 mil raios-x no Remanso. A UPA atende 3 mil pessoas por mês. Em um ano ela vai atender 40 mil pessoas, quase que a população de Remanso. Quem critica muito a UPA, quem critica muito o sistema público de saúde de Remanso, é quem às vezes não precisa. Eu sei que nós temos um problema de parto no Remanso, que as pessoas queriam ter filho aqui, mas os hospitais não quiseram contratar. Nós temos contratado um hospital em São Raimundo Nonato e outro em Juazeiro, um hospital particular. A pergunta que eu dei início e o senhor continuou, né? É a respeito desse convênio. O que aconteceu com esse convênio? Essa pergunta o senhor já deve ter respondido várias vezes. Eu gostaria de saber, no momento, ainda ocorre articulações, ainda há tentativas? Como é que está resolvendo a situação da saúde pública em Remanso? Além da UPA, eu gostaria de dizer, os postos de saúde funcionando na contenda, fizemos a conquista da Policlínica de Remanso. Nós tivemos a conquista da Policlínica de Remanso, que nós vamos construir, iniciar a construção, o governo do estado vai continuar a construção esse ano. Então, quando você fez 5 mil raios-x de graça, ouvintes, internautas, quando você faz 5 mil, alguém deixou de ganhar aquele dinheiro. Quando você traz uma policlínica para fazer exames de alta complexidade e fazer atendimento com médico especialista, alguém vai deixar de ganhar o dinheiro que
que eles tinham. Então isso incomoda muita gente. Agora, quando esse assunto dos convênios com os hospitais, eu vou pular o primeiro ano, onde não houve diálogo, porque a prefeitura fez uma proposta que queria pagar pelo serviço que fosse executado. Bota mais uma água aí, Vitor. A gente queria pagar pelo serviço que fosse executado. Se a gente fizesse 100 cirurgias, pagava 100, fizesse 1.000, ia pagar 1.000, mas se não fizesse nenhuma, não pagava nenhuma. Mas no segundo ano de governo, a população precisa saber, nós fizemos um contrato com o hospital. Foi feito um contrato onde o hospital exigiu que fosse pago 5 vezes tabela SUS por cirurgias. Esse qual hospital? O Hospital São Pedro. Foi feito um Aqui em convênio, Remanso. sim, no segundo ano de governo, 5 vezes. Quando terminou o segundo ano de mandato do governo, houve uma nova negociações, onde eles exigiram que só faziam com 6 vezes tabela SUS. Mas como é que se dá essa contratação? O município lança um chamamento, um edital, dizendo qual o serviço que deseja contratar e dá os valores. Mas para atender a demanda da população de Remanso, apesar de eu achar um absurdo esse pagamento, nós fizemos um chamamento que foi como eles exigiram, de 6 vezes tabela SUS, saindo de 5 para 6, isso de um ano para o outro dá um aumento de 20% em um procedimento cirúrgico. Mas estranhamente, um dos donos do hospital, há um mês atrás aí numa rádio, ele disse que o contrato as cláusulas da prefeitura não interessavam a eles. Mas esse mesmo contrato, que ele tinha sido feito o ano anterior, a única diferença do contrato de um ano para o outro foi o aumento de 20% que foi exigido. Mas diante disso, o edital não foi feito só para eles, qualquer hospital pode, um hospital público de Juazeiro, o hospital privado, o Hospital São Lucas, ficou sabendo, se interessou e se credenciou para fazer cirurgias, fazer parto, tudo. Um hospital de São Raimundo Nonato, também privado, soube disso e veio e contratou também com a prefeitura. Eu costumo dizer que o contrato é tão bom, 6 vezes tabela SUS, que o contrato é para enfermaria. Mas lá em São Raimundo Nonato, eles botam em apartamento, para ver quanto é tão bom. Você paga por um procedimento cirúrgico, o município hoje paga, mais caro do que um particular. O chamamento nosso é mais caro que um particular, mas quem tem seu serviço vende para quem quer e pelo preço que quiser. Infelizmente não deu certo, mas a alforria do povo de Remanso está próximo de acontecer, que é com a construção do Hospital Público Municipal. Mas nesse meio termo, eu gosto de dizer assim, essa parceria nossa com o governo federal, viu, Vitor? A gente teve também fomos contemplados com uma UBS, que vai atender ali próximo à Unifam, a Vila da Alvina, o loteamento, Pombo Castelo, vai desafogar a UBS da Quadra 14, que está muito cheia. Nós também conquistamos uma UBS+, que é uma UBS com 5 unidades de saúde, dentro de um único posto de saúde, com médico especialista e tudo. Tudo isso para essas conquistas, para iniciar esse ano. Então, são avanços do Remanso, que hospital, policlínica, UBS+, mais UBS, UBS na Estacada, UBS no Chique-Chique. Agora eu fui a Salvador, governador, também nos conquistamos uma UBS, que a gente está correndo atrás da documentação, para construir também na comunidade das Lajes. Então, são conquistas muito grandes na área da saúde e que em breve a população de Remanso vai ter a alforria dentro do hospital municipal. Mas as pessoas, dá um esclarecimento, as pessoas às vezes confundem uma coisa: regulação, acha que é obrigação do município. Quando você solicita uma regulação, o poder público municipal não tem interferência. Então, ali passa a ser um problema do Estado. É um problema do Estado e às vezes as pessoas vão para redes sociais, uns com má fé, outros por desinformação, querer colocar a culpa no poder público municipal. Um dos fatos que gerou mais polêmica no Remanso ultimamente foi eu tive uma senhora lá em casa, atendi, ela disse que um parente dela tinha tido um acidente gravíssimo, mas quando eu fui ligar, ele já tinha chegado na UPA e no mesmo dia ele tinha sido regulado para o Hospital São Pedro. O Hospital São Pedro tem convênio com o Estado de UTI e ele foi regulado para ali para o Hospital São Pedro. Então, a gente já não tinha mais interferência nenhuma. Mas diante da gravidade, eu ainda tentei ligar para o pessoal da regulação para ver se conseguia agilizar aquilo dali, apesar de praticamente zero a intervenção.
E isso é como se a pessoa estava no Hospital São Pedro, como se fosse obrigação, culpa do município, que ele não foi regulado. Ele já tinha sido regulado da UPA para o Hospital São Pedro. Diga de passagem, a gente tem que conhecer um hospital de qualidade no Remanso, não, na região aqui do Vale de São Francisco, no norte da Bahia, atendendo o Piauí, com referência. Mas as pessoas estavam insatisfeitas e não queriam ficar por aqui. Eu acho assim, que falou bastante, né? Agora, oi? É porque assim, não tem como fugir da política falando com o político, né? Nato. Eu tenho só mais uma perguntinha aqui, se me permite, que a gente está aqui acompanhando os internautas, né, ao vivo. Gostaria que o senhor falasse também a respeito da área rural de Remanso, como é que está, que agora a gente saiu do período chuvoso e no momento voltamos para o período chuvoso novamente, né? Acredito que essa semana toda seja de chuva. Surpresa, sabe? Como é que anda as estradas, esses acessos? O município tem 2 patrões. 2. Elas já passaram em quase todas as estradas do município, mas elas também quebram constante, elas vêm para a Remanso para fazer serviço aqui, mas as 2 constantemente estão na zona rural trabalhando. Recentemente tinha uma na região da Maravilha, outra ali para a região da Lagoa do Barro, para Caldeirão do Sal, muita região trabalhada, quase todo o interior, as máquinas já tiveram. Mas quando chove, o serviço novamente aparece. Mas voltando a falar de área rural, eu gosto de pedir um comparativo também. Nós agora em 3 anos e 5 meses de governo, 4 meses de governo, estamos iniciando, nós já fizemos para mais de 400 barreiros, chegando aí na casa dos 500 barreiros. Isso é mais do que todos os prefeitos que existem, desde que Remanso existe. Nós vamos terminar o mandato com mais de 200 poços artesianos perfurados. 200 poços artesianos perfurados. Isso é mais do que todos os prefeitos que já sentaram na cadeira de prefeito do Remanso para fazer. Mas é pouco. Mas se os outros já tivessem feito 500, tivessem já 600, a gente já tinha concluído todos os poços artesianos, já tinha feito barreira em toda a comunidade e não vamos parar. Hoje mesmo a máquina fez 2 perfurações de 2 poços, são 2 máquinas fazendo barreira, mas elas estão fazendo, não é esse ano que é política, é desde que a gente assumiu a cadeira de prefeito. Agora vamos falar, quero ver se você é bom de data. A gente tem noção do que vem acontecendo no município. Quero saber o que é que vai ter dia 27 e dia 28 de abril. É um grande motocross de Remanso, talvez a maior festa de motocross da região. Nós já contratamos a banda La Fúria, contratamos e pagamos. Estamos com um processo aí concluindo também para o dia 27, o sábado, que já tem motocross, no domingo é a final, mas já tem motocross no sábado. E contratamos também a banda Polêmico, está em processo de finalização lá no setor de licitação e de finanças. Eu quero pagar aí dessa semana a primeira parcela, para chegar no dia 20 já está com todas as parcelas. Então, mas é pro motocross também? É pro motocross, Polêmico e La Fúria. Então é em primeira mão essa do La Fúria ela já foi divulgada aí na cidade, ela já foi divulgada amplamente. O Polêmico, o documento está na prefeitura, estão concluindo lá o processo, acredito que amanhã deva concluir. A gente quer fazer o pagamento da primeira parcela amanhã. Queria nem anunciar, porque eu gosto de anunciar depois que está paga, porque a gente não sabe, mas a gente, como já está o processo aí, já enviaram tudo, o interesse deles virem cantar. Mas por que Polêmico? Por que La Fúria? Eu ia fazer essa pergunta. Você vai perguntar, pronto, eu vou fazer. Eu, quando, por exemplo, na Vila Santana, na Vila Matilde, quando a gente construía, eu ando muito lá, todos os eventos de CRAS, crédito, eu também ando muito, foi minha esposa nesses eventos, e em 2, 3 eventos nesses lugares eu andando, diversos jovens sempre me perguntavam, por que você não traz Polêmico? Até uma vez uma menina de 12 anos, eu não sabia nem quem era Polêmico, eu vou lhe ser sincero, nunca fui a show de La Fúria, nunca fui a show de Polêmico, eu vim saber o que é Polêmico, porque essa juventude da periferia do Remanso começaram a me cobrar a contratação dessa banda e chegou a hora que eu não contrato banda para mim. Meu gosto musical talvez seja diferente desse, mas eu fui para agradar essa juventude de Remanso. Foi meio que uma pesquisa pessoal mesmo que... As pessoas... Querendo, fez a contratação no intuito de agradar a população, que foi a pedido da população, né? Eu acho que, como a gente entrou nesse assunto de festa, de banda,
Tem uma pergunta na caixinha que a gente colocou no site referente ao micareta. Por que não teve micareta na sua gestão? Não, primeiro é que não teve micareta na minha gestão. É perguntar quando é que foi que teve micareta. Porque uma pergunta desse jeito fica parecendo que eu que acabei com a micareta do Remanso. Que foi em minha gestão que não teve micareta. Essa micareta ela não vem tendo há muitos e muitos anos. A pessoa tem que perguntar, mas você, Remanso não tinha São João, Marcos Palmeira, e você resgatou São João de Remanso. A micareta é uma festa muito cara. O município, o primeiro ano, não estava preparado, era um ano de pandemia. A gente ainda não tinha domínio da máquina. Hoje é um ano já de eleição, mas vamos fazer essa festa. Já estamos trabalhando para fazer um bom São João. E vamos fazer uma grande festa no aniversário da cidade, que eu quero fazer talvez com grandes atrações, talvez supra essa lacuna. Mas isso de micareta eu sou cobrado constantemente e gostaria de ter feito, mas naqueles momentos, nesses 2 primeiros anos, principalmente nos 2 primeiros anos, o município não tinha condições de financeiro de arcar com uma festa dessa. Já que falou de banda do motocross, deu essa novidade pra gente em relação ao São João. Tem alguma previsão já tem algum contrato já? Nós contratamos, a gente vai fazer o São João com quadrilhas no dia 22, 23, no dia 24 a gente vai fazer com Jair, com Sandrinho, com Maurinho e outras bandas, dia 24, dia 25 estão aí lutando, estão querendo ver outras bandas, a gente está vendo aí, mas são uns preços absurdos. No dia 26 a gente já contratou o Tyrone, acho que contrataram também o Joãozinho Batista para o dia 26. Ontem o deputado Daniel Almeida me disse que colocou uma emenda de R$200 mil para eu botar no São João. O deputado Zó deve botar outra emenda desse valor. O deputado federal Bacelar se prontificou a ajudar o São João e o aniversário da cidade, também vou procurar. Então, eu lembro que no segundo ano de mandato, quando a gente contratou a banda Desejo de Menino, que foi R$70 mil, a rede social era que eu estava superfaturando banda de R$70 mil. Essa mesma banda me ofereceu esse ano por R$200 mil, ano passado era 140, 150 mil. Então os valores de banda ficaram os valores imorais, porque eu acho que uma banda que eu paguei 70, o povo disse que eu estava superfaturando. O ano passado foi 140, esse ano estão pedindo 200, então a gente fica... Eu entendo que eu não posso pegar o dinheiro, tenho uma responsabilidade também com o dinheiro público municipal. Mas como a gente tem a emenda do Daniel, a emenda do Zó, vamos ter a emenda do Bacelar, uma parceria com o governo do estado, que a gente quer fazer um bom São João e um mega aniversário da cidade. Então, assim, na agenda é o motocross, São João e o aniversário, não é isso? Aniversário. E fora isso, o que é que você vê? Porque tem os festejos tradicionais também na zona rural. A gente temos sempre, nesse mandato, levado festas para o povoado da Malhadinha e no povoado do Novo Marco também o município tem levado atrações musicais para esses dois povoados. Já tem planejamento? Eles lá na Malhadinha, eles se interessaram pela banda O Osto Brasileiro, mas a data do dia 29 já estava... Está confirmado já? Não estava confirmado, já estava contratado, onde eu mandei até para o empresário para ver se no dia 28 tinha... Estão buscando a agenda. Estava se no dia 28 tinha agenda, eu vou até olhar aqui o que ele respondeu e passar. Mas também eu quero saber o valor. Antes de contratar, eu também quero saber o valor. Mas é uma novidade, é uma banda que está... Mas a princípio, o primeiro contato que eu tive, eles não tinham essa data. Tomara que dê certo. Isso. Veja aí que a gente já está em primeira mão aqui. Mas não tem. Porque primeiro você tem que ter o contrato, só saber se tinha o espaço, mas não vou... Estão buscando então, estão buscando ainda. Mas vai ter, como todo ano teve, vai ter lá também, novamente. Márcio, pode falar. E o motocross? Vamos entrar aqui no motocross que vai ser agora no final do mês, não é isso? É isso. Já tem, você sabe dar alguma informação a respeito da estrutura, como é que vai funcionar, a premiação, se tem algum piloto já convidado? A gente soube até que tem um piloto na nossa cidade, né, que é o Adriano, que eu não sei a situação dele hoje. A gente até pretende convidar ele. Adriano, se sinta convidado, viu? Eu acho que quando estiver próximo do motocross, a gente convidar para enaltecer o evento. Que no próximo nós já estamos, filho. Convidar agora, mas eu vou dizer, não é convidar só o Adriano.
Só o Adriano que tem nos ajudado muito nesse motocross, mas a esposa dele, a Lana, também tem sido uma parceira. São eles que mantêm esse contato com essas pessoas, pessoas que correm em motocross. Eles conhecem o Brasil todo. E a última informação, um contato que eu tive com ela não, foi com ele ontem. Ele disse que talvez a quantidade de Ele já está na cidade? Já, a quantidade de piloto que já confirmaram que vem é coisa absurda. E a respeito da estrutura? Qual é a estrutura, assim? Como é o investimento? Como é que funciona o investimento? Qual o investimento, por exemplo, a Sudesb, que é um órgão do Superdesporto na Bahia, hoje uma secretária minha foi levando um projeto. A gente quer ter essa parceria com o governo do estado e a Sudesb para que ele ajude no patrocínio da festa. Uma estrutura do tamanho ou maior do que a que houve no ano passado. Só mandei olhar, o problema é se poderia ter arquibancada, ver o preço, mas é uma resposta que eles ainda não me deram para a gente poder ver se daria para colocar arquibancada, mas não é nada que tenha confirmado ainda. Mas minha secretária está hoje em Salvador, lá na Sudeste, tratando desse assunto. A Lana, mais o Adriano, já estão correndo atrás aí dos pilotos e das pessoas que... Porque o ano passado era engraçado, como eles não me conheciam, eu saía às vezes de manhã cedo e ia lá para o local do evento, e lá já tinha diversos pilotos, gente vendendo, com barraca, vendendo tudo, e eu circulava ali entre eles, e eles sem saber que eu era prefeito. Só no segundo dia que eu passei a andar lá, que eles passaram a saber que eu era prefeito, mas eu sempre tomava café com eles, ia na barraca, outro, criei uma boa relação, agradeceram muito pela Remanso que tem, além de ser uma pista de qualidade, são poucos locais que tem uma paisagem daquela e um espaço. Você está ali notável. dentro do motocross de Remanso, na frente você tem 16 estruturas de restaurante e bares que lá tem, fora o Velho Chico. A cidade tem diversos restaurantes e essas pessoas gostam, é próximo, a pista é próxima de Remanso, então o local de Remanso é muito adequado para o motocross. Os internautas aqui estão perguntando a respeito dos projetos para atrair turistas para nossa cidade. Acredito que o motocross seja um deles, mas tem outros. Não, o motocross é um desses. Remanso, um trabalho, o Adriano está aqui, está assistindo a gente, um trabalho pela Simara, a Sandra. Se as pessoas já tiveram conhecimento, já viram que Remanso começou a receber turistas de fora, não só de fora do estado da Bahia, pessoas que estão indo, chega aqui uma equipe, vai no cais, vai na prainha, pega um passeio de barco. Isso é um trabalho que está sendo iniciando, não é de um dia para o outro que você explode uma cidade no turismo, mas esse trabalho já foi iniciado e começou a dar frutos. Outra pergunta aqui, que tem na nossa caixinha de pergunta que a gente colocou mais cedo, é referente a concurso público em Remanso. Nós fizemos um concurso, as pessoas me cobram nomeação, eu gosto de dizer, toda vez que eu vou na rádio, eles ficam cobrando sobre nomeação, nós vamos nomeá-los, todo concurso tem um prazo de validade, antes eu vou nomear antes do prazo, tem um estudo para a gente fazer um concurso de agente de trânsito, agente de saúde, agente de endemias, deixa eu ver qual é mais os outros, e alguns outros cargos que a gente entenda que são necessários haver o concurso com mais breve possível. Com urgência. Voltando aqui. E a previsão é quando, doutor? O concurso de agente de saúde, a gente já solicitou ao Ministério da Saúde, que lá, quando eu olhei lá, eles diziam que eram 22 vagas que Remanso podia contemplar. Mas é um estudo que você tem que fazer por área, um negócio meio estudioso. Existe um trabalho feito também para a gente, tanto da Guarda Municipal como a gente de trânsito. Eu devo estar essa semana ainda com o pessoal de uma equipe que faz concurso. Vou até cortar um pouco, depois a gente volta. Como é que... são perguntas que a gente vai desenvolvendo no decorrer da conversa. O podcast tem esse intuito da gente desenvolver uma conversa descontraída. Não é uma coisa roteirizada. É verdade. Inclusive, assim, hoje nós estamos com o prefeito, que é uma figura de importância, que a gente está trazendo novidades, a gente está debatendo assuntos importantes para a nossa cidade, mas o podcast também em outros momentos vai trazer, como a gente disse antes, se possível o piloto Adriano para falar a respeito do motocross, alguma figura pública que esteja passando por nossa cidade,
Então, assim, nosso intuito é o entretenimento, não é isso? E aí, assim, eu gostaria, dentro desses vários assuntos, a gente vai e volta, eu gostaria de saber como é que está a relação do prefeito de Remanso com o governador, com os deputados, com o presidente. Me diga aí, como é a relação pública do prefeito com os outros, no caso, governador, presidente, o meio político, né? Sem contar que, assim, hoje, tanto o governo federal como o governo estadual faz parte da base da... Eu faço da base deles. Isso. Eles não fazem parte da minha base, eu que faço parte da Conte base. aí, doutor, como é que... Olha, eu vou dizer aqui dois fatos para vocês saberem como é a minha relação. Segunda-feira foi o meu aniversário. Eu levantei, meu celular é 100% silencioso. Isso 6 horas da manhã, quando eu olhei, o telefone tocando. Ali saiu a imagem. Adivinhe de quem era a ligação? Do governador Jerônimo. Foi a primeira pessoa que me deu parabéns. Me ligou 6 horas da manhã para me dar parabéns. Por aí você tira a relação. Quando ele ligou aquela hora, 6 horas da manhã, eu estava pensando que ele ia avisar que ia descer no Remanso para Remanso e ir para Campo Alegre. Ele disse, não, Marcos, eu vou descer, eu estou ligando é para lhe dar parabéns. Eu pensei, já está no Remanso? Ele disse, não, eu estou ligando é para dar parabéns. Então, é uma relação de proximidade. Quem foi a Campo Alegre de Lourdes, viu que lá, tanto o governador como o ex-governador Wagner bateu em público e pediu um parabéns para mim. Então, isso é uma relação pessoal muito próxima. A semana anterior, o governador me recebeu na governadoria. E lá passamos meia hora conversando sobre assuntos políticos, sobre os problemas de Remanso, problemas da região. Então, essa relação. Há um mês, 40 dias atrás, pela primeira vez na história de Remanso, depois de 110, não sei nem dizer quantos anos Remanso tem agora nesse momento, pela primeira vez na história, um prefeito teve a honra de entrar no gabinete do presidente da República. Eu fui recebido no dia do Instituto Federal, no gabinete, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o maior presidente popular que o Brasil já teve. Então, isso é uma honra muito grande. Isso é fruto de uma relação política muito forte. Ela não foi construída no interesse político. Então, nós acompanhamos Wagner na primeira eleição que ele perdeu, acompanhamos na segunda que ele ganhou, na terceira que ele ganhou, acompanhamos o Rui nas duas, acompanhamos Jerônimo quando ele tinha 2 pontos percentuais numa pesquisa, e o outro candidato tinha 68, numa situação pior do que a minha, só que ele conseguiu reverter e ganhou a eleição. Então é uma relação de proximidade, mas não é só com o governador, é uma relação de proximidade com o governo inteiro. Entendi. Rapaz. Então, assim, pelo que o senhor está falando, tem uma boa relação, tem uma boa comunicação, segue a mesma ideologia, está alinhado, não é isso? Está alinhado. Você acha que essas coisas, essas conquistas que chegaram do Remanso? No Brasil tem 5 mil municípios, saíram só 100 institutos federais. Nós fomos contemplados, dos 5 municípios, Remanso foi contemplado. A Bahia recebeu, parece, 8 policlínicas. Remanso foi uma das cidades contempladas com a policlínica. Eu acho que o UBS+, que é essa UBS que contempla 5 postos de saúde no local só, eu acho que na Bahia só Remanso foi contemplado. Então, isso é fruto de uma relação muito forte com o governo. Muito forte. E as pessoas não podem pensar, eu sentei na cadeira do prefeito, chega lá, as portas estão abertas. Mas é uma relação política de longos anos construída. Doutor, eu não sou político, não sou do meio, assim, mas assim, a gente escuta conversas por alto e assim, a gente até fica sem entender a relação. Como é que funciona essa ideia da policlínica, essa ideia do hospital, essa ideia das UBS, como é que funciona esse relacionamento, essa correlação entre tudo? A policlínica, vem uma policlínica para Remanso, vai atender outras regiões, Não, o hospital vai atender só Remanso, a UBS, como é que funciona? Você pode explicar a gente? Dentro desse questionamento do Clevinho, eu queria saber, incluir o IFE federal, porque assim, mostra que Remanso está sendo regionalizado, porque provavelmente o IFE não vai atender só Remanso. Não, com certeza, Vitor. O IFE é uma conquista da região. Remanso é uma região diferenciada, que de Campo Alegre para Juazeiro são 320 quilômetros.
A pessoa sair de Remanso para fazer um exame em Juazeiro, fazer uma ressonância em Juazeiro, são 200, 450 quilômetros, e vir. O governo entendeu, a gente cobrou, mostramos a ele, não só eu, como o prefeito de Campo Alegre, Plum Arcado, mostramos a ele que era interessante que tivesse uma policlínica aqui para encurtar a distância para essas pessoas virem ser atendidas aqui. A mesma coisa se deu com o Instituto Federal. Tanto a policlínica é uma conquista regional. Posso botar aqui o nome de prefeito Enilson, prefeito... Só para ficar mais claro, explica a gente assim, o que é a policlínica, o que é o hospital para Remanso. Então, o hospital é uma obra municipal, é um hospital municipal, é um hospital do município de Remanso. E a gente vai querer dar atendimento à população de Remanso. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, um custo muito grande, que gente da região, vem gente do Piauí, vem gente de Casa Nova, de diversas regiões, para a UPA. Isso às vezes sobrecarrega e é um custo que o município todo está bancando. O hospital a gente era para atender a população de Remanso, mas ninguém pode negar atendimento de saúde a ninguém. Eu sei que vai chegar casos que a gente vai ter que atender, mas aqueles casos que não sejam de urgência, a gente vai encaminhar para o município. E a policlínica não é. A policlínica vai ter exames de alta complexidade, exames de médico, consulta especializada, como acontece na policlínica hoje de Juazeiro, nas 27 policlínicas das regiões da Bahia. Ela vai atender inicialmente Remanso, Plum Arcado, Campo Alegre e uma parte de Casa Nova. Toda a Bahia, 27 policlínicas, e Remanso foi contemplado. Já existia, Remanso foi contemplada agora com uma. Acho que eu era 22 que tinha, agora foi contemplada com uma. Remanso e a região era Remanso, Plum Arcado, Campo Alegre, vai pegar uma parte de Casa Nova e deve pegar uma parte, não sei se Centro Zé vai querer ser atendido por aqui ou não. Hoje Remanso é atendido em qual policlínica? A policlínica de Juazeiro. Só para ter uma ideia, tem determinados exames, que eu não vou dizer aqui, que às vezes você tem 3 exames por mês. Quando essa policlínica vier para cá, esse número de exames, possivelmente a gente vai triplicar, quadruplicar, além de se contar que a pessoa vai sair de casa, pegar sua mototáxi, pegar seu carro, ou mesmo ir a pé, que ela vai ficar aqui ao lado do pelotão, ali na frente do Parque de Vaquejada, ao lado da sede da Polícia Civil. Doutor, então, mais pergunta aqui referente à obra, que é referente à obra da Praça Municipal, e o que você tem em mente em relação, tanto como a Avenida Piauí, se tem alguma obra para lá, e na Vila Santana também. O pessoal perguntou. Eu vou falar da praça especificamente. O ano passado o deputado Daniel Almeida botou uma emenda para a praça, estou aqui lembrando o valor especificamente, para a construção da praça. Já tinha um projeto, fizemos um projeto, licitamos o projeto, tem a emenda dele lá em Brasília. A empresa, como esse dinheiro não foi empenhado, a empresa ficou com medo de iniciar a obra. Então a gente começou fez uma pequena medição de poucos mil, mandou lá para o Ministério, a gente deve estar sendo pago essa primeira medição ali, que foi a placa e um barracão que fizeram, só para o dinheiro empenhar, mas eu acredito que ainda esse mês, iniciando o mês de maio, a gente começa a reforma da Praça Municipal. Quanto à Vila Santana, a gente está terminando de calçar a rua Rui Carlos e vamos iniciar lá também agora uma grande pavimentação. E nessa audiência também que eu tive com o governador Rui Costa, como ela não contempla a obra do município que a gente está fazendo na Vila Santana, ela não vai contemplar todas as ruas, nós solicitamos também a pavimentação de todas as ruas da Vila Santana, do Jardim Esplanada. A gente quer atender toda aquela região ainda esse ano. E aí? Mais pergunta aí? Estou dando uma olhada aqui. Acredito que a maioria das perguntas foram respondidas, né, doutor? Eu vou abrir agora para ver. A pergunta que me fizeram eu respondi. Eu não tenho receio de pergunta. O que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu vou dizer que eu não sei. Então vamos aqui, doutor. Nos fale agora a respeito de você estar buscando a reeleição, como é a atual movimentação política que o senhor pretende. Quais são suas pretensões para os próximos 4 anos? O senhor se reelege. É sua reeleição? É sua eleição? Explica aí um pouquinho para a gente. Eu sou prefeito e estou no cargo de prefeito. É uma coisa que às vezes é difícil você separar de prefeito e reeleição. Nós não lançamos, nós vamos ser candidatos à reeleição, mas nós não lançamos ainda a nossa pré-candidatura. Nós temos um grupo forte, estamos na reta final de
de formação de partido, de chapa de candidato a vereadores e tudo, mas a gente vai no momento certo, a gente vai aqui, espero ser convidado aqui como pré-candidato e depois também como candidato já escolhido em convenção, para que a gente possa debater os assuntos que Remanso interessa. Um debate não é a pessoa vir criticar. A saúde precisa melhorar, mas vai melhorar como? Onde é que vem o recurso? De onde é que vai sair? Vai fazer o quê? Não é só vir falar. A educação precisa melhorar. Hoje eu vi ontem teve uma entrevista que eles falaram, não ouvi ainda, que eu não quero nem acreditar, que vieram falar da qualidade da merenda, qualidade da educação. Quem recebeu 100 milhões de dinheiro do precatório, que dava para ter corrigido todos os bagos da educação de Remanso, não fui eu. Então, infelizmente, a gente ainda tem que reformar diversas escolas, tem que construir diversas escolas e ir melhorando gradativamente a educação de Remanso. E é uma coisa que eu me orgulho, é desse avanço que a área educacional do Remanso está tendo. E o projeto para os próximos 4 anos? Qual é o plano de governo agora? Não, eu não tenho plano, eu ainda não sou pré-candidato, a gente vai debater com a sociedade de Remanso, vamos apresentar no momento adequado, no momento certo, qual os planos. Primeiro eu quero ouvir a população, apresentar o que a gente cumpriu, o que falta cumprir, o que a população precisa, mas isso depois que eu me lançar pré-candidato, eu vou primeiro, depois que me lançar, eu vou ouvir a população para a gente apresentar as propostas. O senhor já está convidado para, quando tiver tudo certinho, vir... Quero vir como pré-candidato e quero vir como candidato. Para a gente debater especificamente esse assunto. Vamos deixar claro que não só o Marcos, mas como também os outros pré-candidatos, que é o Pedro Paulo e o Adalto Bozon. O doutor Henrique falou aqui que... Estão convidados, né, para participar, ele falou que não... para falar, aí, assim, tudo vai ter não vai ser só um momento, vão ser vários momentos, todo mundo vai ter seu direito de falar a respeito dos seus projetos, fazer suas críticas e falar e rebater, né, a respeito de tudo. Voltando ao assunto, vamos citar aqui como prefeito, em questão das suas contas. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma justiça e agradecer ao pessoal da contabilidade, ao pessoal do financeiro da prefeitura, que eu acho que o tribunal há muitos anos não viu uma conta de Remanso lá, se você abrir no site do tribunal, com uma bolinha verde, que é de contas aprovada, e isso é fruto de uma gestão comprometida, onde procura obedecer à lei, e de uma equipe altamente competente que a gente já foram quantas contas para lá? A gente apresentou 2 contas, está apresentando a terceira, mas foram julgadas pelo tribunal 2 contas. Ela precisa passar pela Câmara? Ela precisa passar pela Câmara. Que quem julga, na verdade, as contas de prefeito é a Câmara. O tribunal ela dá um parecer opinativo. Em relação aqui às perguntas, a gente foi dizer que não tinha pergunta, apareceu mais. Em questão sobre as casas populares, que é do programa Minha Casa Minha Vida, o que é que você tem a falar? Nós disponibilizamos um terreno, disse ao ministro Rui, não só aqui, disse em Brasília há um mês atrás, nós disponibilizamos o terreno, estamos lutando e vamos brigar até o fim, para que Remanso seja contemplado com o programa Minha Casa Minha Vida, que o mais difícil é o terreno obedece, é no centro, tem escola perto, tem delegacia próximo, tem posto de saúde próximo, todos os critérios que a lei exige para ser contemplado por Minha Casa Minha Vida, Remanso obedece. Nós temos um terreno que eu digo que aquilo dali é difícil o outro município ter um terreno tão nobre igual aquele para construir casas populares. A população, ela fica atrás do Parque de Vaquejada, onde lá já vai ser construído uma escola. Sim. Próximo do pelotão também. A gente falou muito, né? A gente fez muitos questionamentos, como o senhor é o primeiro convidado do nosso podcast, né? Hoje é o programa número 1, a gente gostaria que você deixasse alguma pergunta que a gente deixasse aqui fixado para ser respondido para os próximos convidados. O que é que o senhor gostaria de perguntar aos dois? Hoje quem se anuncia como pré-candidato é o Pedro Paulo Rosal e o Dr. Adalto Bozon. Você teria alguma pergunta específica para cada um ou uma pergunta para os dois? Não, eu não tenho pergunta nenhuma. Eu quero que eles apresentem proposta para o Remanso, para que a gente, no momento próximo, no momento adequado, a gente possa debater essa proposta. Vir numa rádio, num microfone, pegar um microfone em público, falar mal, é muito fácil. Você tem que falar e apresentar soluções, de onde vem aquele dinheiro, como vai resolver esse problema, que é isso que a gente tem feito. Não me furto a
no local adequado, aqui no local adequado ter um debate político sobre isso. Agora, eu gostaria de ouvir, eu quero debater, o remanso, os avanços que o remanso teve, olhar o passado também, que a gente constrói o futuro também olhando o que aconteceu no passado. O que foi que aconteceu no passado? Esses dois grupos políticos que hoje nos fazem oposição, é um grupo político só, que apenas eles se dividiram. Mas se você for olhar, os personagens foram os personagens que faziam parte de um grupo político que a gente derrotou no remanso, que esse grupo político que eu represento, a gente derrotou. Então eu quero debater o remanso, possa ser que eles tenham ideias novas, tenham saído das teias de aranha e venham debater o remanso do futuro. Você não pode estar debatendo um remanso só criticar. O Marcos não fez nada. Foi na rádio antes, o Marcos não fez, o prefeito não fez nada, então você precisa andar no remanso, ou você não conhecia como era o remanso antes. Então é esse debate que a gente tem, é a credibilidade que o comerciante do remanso tem de vender e saber que vai receber. E eu gosto de dizer aqui, Cleiton, nós pegamos o remanso do Seguro Safra, na gestão anterior, tinham 2.000 e poucas pessoas receberam o Seguro Safra. Nós somos para 4.000 e tantos lavradores que foram receber esse seguro. Isso tem a parceria do município. Foi receber isso porque a gente aportou dinheiro também para que essa quantidade de pessoas, 1.600, 2.000 pessoas a mais passassem a receber. Isso representa, dentro da economia do remanso, mais de 2 milhões a mais do que eu recebi anterior. São conquistas de um governo comprometido com a sociedade. Marcos, em relação, não sei se é um problema que ainda está em remanso, sobre a regularização dos terrenos do município. Isso é um compromisso nosso, Vitor, que a gente teve de campanha, chama REURB, Regularização Fundiária. E a gente acredita que nesses 60 dias a gente tem um trabalho que nesse momento eu acredito que tem uma equipe trabalhando lá no loteamento, que eles pediram até um nome, mas alguns chamam de Thelma Castelo, se pediram que batigasse o nome, fazendo lá um levantamento, e a gente acredita que ainda conclua essa semana esse levantamento lá, para a gente entregar os primeiros títulos de propriedade aos moradores daquela área. E a partir dali, foi um projeto piloto, a gente quer expandir para o remanso todo. Piloto inédito no remanso. Entendi, doutor. Acredito que os principais assuntos que foram levantados pela população foram debatidos, né? Já agradecemos aqui a presença em nosso estúdio, aqui do Remanso Notícia. Acredito que hoje não teria figura mais importante para iniciar, né, nosso projeto, e fica aqui o convite para todos os pré-candidatos, para todos que vão concorrer à eleição, não só como os candidatos, mas todos que tiverem interesse, tiverem alguma proposta para apresentar, estamos aqui disponíveis para debater a respeito de todos os assuntos políticos, sendo que o podcast não vai tratar só de assuntos políticos, mas de todos os assuntos que estejam em alta, né? O podcast tem esse intuito de entretenimento, né? Eu quero agradecer aqui ao DJ Hernandes, que é um parceiro que topou na hora aí, que eu apresentei o projeto para ele, para estar aqui colaborando com a gente. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, em números bastante expressivos. A gente tentou aqui trazer o pensamento de todo mundo para cá, né? Marcos, agradecer sua presença aqui, foi muito bom iniciar esse podcast com você. E como o Clevison já falou, a gente não vai tratar só de política. Vamos trazer artistas, tanto locais como regionais, porque a gente não quer ficar só em remanso, a gente quer abordar todos os temas, artistas, quando tiver alguma atração na cidade, quando tiver algum evento próximo, nas cidades circunvizinhas, todos os esportistas, todos os temas de relevância, comerciantes, empresários. Isso, sem dúvida. E o podcast é isso, é uma conversa franca, de olho no olho, e para abordar todos os temas que a sociedade tem anseio de saber. Eu acho que gente não falta, né, para trazer aqui. Com certeza, tem muita gente. E agradecemos mais uma vez a sua presença, viu, doutor? Então, doutor... eu vou aqui responder uma pergunta que eu vi aqui, estou tentando, ela não apareceu ainda, ela perguntou aqui, estava lendo aqui as perguntas que eu estou colocando aqui, falando sobre a Rua do Cais. Nós temos um problema lá de saneamento,
mas a gente acredita que nesse semestre ainda a gente vai sanar uma parte do saneamento daquela rua, lá do cais. Não sei até onde vai aqui o projeto, eu não conheço direito. A gente vai sanar um pouco o saneamento dali, para depois a gente pensar numa melhoria de pavimentação para lá também. Então, eu gostaria que você fizesse os agradecimentos finais, que você... Primeiro, parabenizar você, Vitor, e pela iniciativa. Você já foi pioneiro no Remanso, em criar o site Remanso Notícia, e agora por criar o primeiro podcast de Remanso. Eu sei que daqui a alguns anos a gente vai, com os avanços da tecnologia, com a melhoria sua, com a melhoria do Clevinho e de outros, com a melhoria, enfim, do podcast, nós vamos rir desse primeiro podcast da maneira que ele foi feito. Mas isso eu sei que eu vou fazer parte da história de Remanso, de ter feito parte, ser o primeiro entrevistado, o debatedor aqui do Pode Contar. Eu até falei pra Cleverson mais cedo, quando a gente estava aqui, porque pra mim hoje foi uma quebra de gelo, sabe? Porque são 13 anos de Remanso Notícias, já tem uma história bastante aqui na cidade. E assim, essa é a primeira vez que eu tô vendo a público assim, pra dar as caras, porque eu acho que muita gente nem tem o conhecimento que eu sou o responsável pelo site. Então, só agradecer a Clécio que aceitou o convite. Assinadores também, né? Tem que mandar. Tenho que mandar um forte abraço pro Elton, que é da Alphanet. Ele sempre acreditou no projeto do site. Desde quando a gente iniciou a primeira transmissão. Tá até aqui um amigo meu, que é o Caio Coelho, ele fez parte dessa transmissão do Micareta, não lembro o ano, sou doido pelo Micareta. Alguém aqui tá falando que a dicção nossa tá saindo ruim, não sei se é... Tá? Hein? Acredito que seja só uma interferênciazinha, mas... É porque assim, depende muito da conexão do pessoal também. Isso. E recentemente, de ontem pra cá, as redes sociais, tanto o WhatsApp como o Instagram e Facebook vem sofrendo problema. Ainda continua, né? Esse problema. Então, o DJ, né? É o DJ Hernandes, que tá fazendo aí todo a sonoplastia. Ao do Vale. Mandar um abraço pros amigos da do Vale, a Dimas e Júnior aí. O Luan. É o Luan. Prometeram lá em Bratação. Né? Todo mundo. Tem o Cláudio, o Júnior. Eu vou dizer, eu achei aqui, vou dizer, tanto você, Vitor, para ser o primeiro, como o Cleber, eu acho que foi muito bom, assim, a partir de agora eu acho que só vai melhorar mais ainda. Vamos sim. A intenção é essa, quebrar o gelo, como eu falei, quebrar o gelo e consequentemente... Agradecemos a todos e que tenham uma boa noite, viu? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, internautas. Até a próxima.